Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox. Nós estamos aqui hoje e temos o prazer de comunicar com você na lição 2 desse trimestre, onde nós estamos estudando sobre o espírito, a alma e o corpo, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Este é o tema deste último trimestre de 2025, das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, escritas, editadas pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus e que chegam até a nossa mão para que nós possamos compartilhar este estudo com você. E a lição de número 2 desta semana tem por título Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Antes de nós entrarmos na lição dessa semana, nós temos um recado para você. Olá, mulheres de Guaíba. Eu estou passando por aqui para falar que vem aí o nosso Congresso UFADEG. Será dias incríveis da presença de Deus. Anota esta data, 17 e 18 de outubro. Deus tem algo do extraordinário para você. Vem estar conosco. Muito bem, voltando então, nós queremos já de imediato ler aqui a nossa verdade prática, o nosso texto áureo, que são pilares estruturais das lições como nós já estamos acostumados. O texto áureo está no Salmo de número 139, o verso 14, que nos diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. E a nossa verdade prática nos diz que a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe é o Salmo de número 139, os versos 1 a 4 e depois os versos 13 a 18. E para nos acompanhar na lição desta semana, nós estamos recebendo aqui o nosso querido professor diácono Leonardo Garcia. Bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. O Leonardo, que nós carinhosamente chamamos de Léo, não é? Vai nos acompanhar hoje, nos ministrar esta lição. Nós vamos conversando aqui sobre os tópicos que a gente tem dentro da estrutura da lição. E a grande pergunta que talvez nós venhamos responder nesta lição é se a ciência já descobriu tudo sobre o corpo humano, esta obra tão perfeita de Deus. Eu queria já de imediato passar a palavra para o Léo, para que ele pudesse se apresentar aqui e também já nos contextualizar da lição desta semana. William, então, muito obrigado. Gostaria também de estar saudando a todos aqueles que estão nos acompanhando em mais uma lição e dizer que nós somos gratos a Deus, né, por estar vendo esse trabalho estar sendo desenvolvido e ver Deus abençoando. E principalmente agora, hoje, nessa lição que nós estamos trabalhando, em que nós vamos ver, né, a partir dessa pergunta que tu trouxeste, o quão maravilhoso, o quão realmente é complexo, mas também ao mesmo tempo é perfeito a criação de Deus. Então nós vamos ver nessa lição a respeito do corpo, nós vamos ver a respeito de como nós precisamos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Nós vamos contextualizar ali ao longo da lição, mas tem muita coisa, tem bastante coisa aí para ser trabalhada, para ser falada nesse trimestre, então, que nós vamos ainda falar sobre espírito, falar sobre a alma, então tem bastante conteúdo. Maravilha. Então nós vamos começar aqui já falando sobre o nosso primeiro tópico, né? E eu queria que você pudesse, Léo, compartilhar conosco a visão que a Bíblia nos traz sobre a constituição do corpo humano a partir do pó da terra. Nós entendemos pela leitura da palavra de Deus que Deus formou o homem do pó da terra.
Tanto é que a sentença de Deus quando o homem pecou foi exatamente essa. Nós vamos estudar isso na próxima semana. As consequências do pecado viestes do pó, para o pó voltará. Como é que nós podemos conceber a ideia de que um organismo tão perfeito, tão complexo como você mencionou, a nossa lição traz alguns dados, são trilhões de células e organismos que funcionam de uma forma orquestrada, para que a gente possa estar aqui em pé, vivo, saudável. Como é que um organismo tão perfeito, tão complexo pode vir do pó da terra? Como nós podemos conceber essa ideia? Essa ideia, quando nós olhamos de uma forma, digamos, um pouco racional, à primeira vista, parece uma coisa muito maravilhosa, milagrosa. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente a Palavra de Deus, ela muitas vezes, quando vai falar a respeito da criação do corpo, da criação do homem, quando fala a respeito de que nós viemos do pó da terra, traz muito a ideia de que o homem ele foi não apenas formado, mas foi moldado pelas mãos do Senhor. E responder essa pergunta que nos leva para uma série de questões que, como a gente já comentou, são complexas, né? A referente à pergunta a ciência já consegue explicar tudo a respeito do funcionamento, né, das relações que existem entre esse funcionamento do corpo humano. Não foi. Não foi, porque quando nós olhamos, por exemplo, para o funcionamento do cérebro, quando nós olhamos, por exemplo, para muitas questões ali de como os órgãos interagem entre si, quando nós vemos, por exemplo, a ciência ela não consegue explicar o porquê de muitas coisas, por que as coisas são como são. E quando nós olhamos então para que nós fomos formados do pó da terra, algo que, pelo menos penso eu, que faz muito sentido, é quando nós olhamos para Deus, olhando para o seu povo como um vaso nas suas mãos. A gente tem, por exemplo, o texto lá de Jeremias, que eu lembro no capítulo de número 18, sim, em que Jeremias ele desce à casa do oleiro e ali, através daquele episódio, daquele momento, Deus fala com Jeremias que assim como o vaso é moldado pelo oleiro, o povo está sendo moldado, né, a igreja, pelas mãos do Senhor. E da mesma maneira, lá no Éden, no Gênesis, quando nós vemos Deus formando, Deus soprando o fôlego de vida, nós vemos que isso, primeiro, vamos dividir em duas partes. Primeiro, mostra a nossa fragilidade em algum grau, em algum sentido. Porque nós viemos do barro, eu e você, nós viemos do barro. E isso deve nos tornar humildes. Nos tornar humildes porque é um componente, é um material que muitas vezes é usado para as coisas mais simples, né? No dia a dia, para mais variadas situações, talvez não esteja tão presente no nosso contexto hoje, mas já foi um componente muito presente na construção, enfim, e assim por diante. E em segundo lugar, também a preciosidade daquilo que está dentro do corpo, desse vaso, que é o fôlego que Deus nos dá. Porque quando nós vemos a narrativa de Gênesis, ela nos diz que Deus ele soprou esse fôlego e que nos deu vida. E é maravilhoso de pensar porque é o próprio Deus soprando. Sim. Então, o funcionamento, embora nós olhemos para o corpo e possamos imaginar de tantas formas, de tantas maneiras, né, o funcionamento, enfim, as relações, mas, em suma, em síntese, aquilo que nos sustenta é o sopro divino, é o sopro que vem de Deus. E tudo isso, né, a gente olha assim, se a gente tentar racionalizar essas coisas, a nossa mente não consegue concebê-las, né? Porque está além da nossa razão e também além da lógica. Então, te ouvindo e lendo a nossa lição, nós vamos precisar de um exercício de fé para crer nisso. Eu acho que esse é o ponto, talvez, relevante desse tópico, né? Nós precisamos exercitar a fé
para conceber a ideia de que do pó Deus faz todas essas coisas. E é o próprio Deus que faz, e ele faz a partir de um material, como tu comentaste, frágil, sensível, alguém pode dizer até impuro, mas quando ele sopra, ele traz para dentro de nós aquilo que pertence a ele, e nós somos feitos, então, alma vivente. Então me parece que a fé é um elemento essencial para nós caminharmos nesse trimestre. Eu não sei se tu concorda comigo. Concordo plenamente, até inclusive era um próximo comentário que eu ia tecer, porque como está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus, que pela fé nós cremos que o mundo e tudo o que nele há fora criado. E quando nós olhamos para esse texto, também está falando da criação do homem. Perfeito. Também está falando da narrativa do Éden, certo? E ainda para mim, quando a gente fala a respeito disso, pensar, conceber, imaginar que nós fomos formados por Deus. Quando nós lemos o Salmo de número 139, que é a nossa leitura bíblica em classe, de que ele lá no nosso ventre, ele viu a nossa formação. Nós vemos, por exemplo, lá também no livro do profeta Jeremias, que no ventre Deus também nos viu, nos conheceu, ali conosco. Então, acho que tudo isso nos leva a nos maravilharmos. Perfeito. Com tudo isso. Acho que essa é a expressão. E aí tem um ponto importante que é o primeiro homem, Adão, nós estávamos falando sobre isso agora, foi formado do pó da terra. Então, nós conhecemos a narrativa bíblica, sabemos que precisamos da fé para conceber isso. Deus desceu, diferente de todo o restante da criação, onde Deus foi com o poder da sua palavra fazendo com que as coisas fossem criadas. No homem, Deus desce, Deus molda esse boneco, no barro, e depois Deus sopra fazendo alma vivente. Então, Deus formou este homem. Deste homem, mais tarde, ele vai formar a mulher a partir da sua costela. Conhecemos a história. E a pergunta que eu te faço é relacionado a partir daí, porque a partir disso nós não temos mais esta figura, ou esta ação de Deus visível, como foi com Adão e com Eva. Mas a dúvida talvez seja: Deus continua sendo responsável pela formação dos novos seres humanos? Então, o primeiro filho, Caim, Abel, depois Sete, enfim, e todos que vão vindo a partir dali, é Deus que está nessa criação, ou é puramente o resultado da intimidade do homem e da mulher, e Deus não se envolve mais na criação dos seres humanos? Para responder essa pergunta, a gente pode então começar a passear por alguns textos bíblicos para responder. Mas se a gente pudesse resumir, o resumo é que sim, Deus participa de forma ativa, Deus participa de forma presente e Deus participa de forma próxima, ele está perto, Então, vamos começar por Maria e Isabel. Nós vemos, por exemplo, que quando Maria foi visitar Isabel no Evangelho de Lucas, nós vemos ali que quando as duas se aproximaram, nós vemos que João, o bebê no ventre de Isabel, se agitou em razão da presença de Jesus no ventre de Maria. Sim. Nós vemos em outros contextos, por exemplo, textos que nós já citamos, o texto de Jeremias, que Deus, enquanto ele ainda estava no ventre da sua mãe, Deus já viu designado como profeta. Então, ainda no ventre, naquele momento, antes do nascimento, Deus já estava separando o profeta. Deus já estava pensando, planejando, já estava orquestrando algo para a vida de Jeremias. E nós podemos, sem dúvida, também trazer essa aplicação para nós. Sim. Hoje. Podemos, sem dúvida, pensar e entender de que sim, desde o ventre, desde o princípio da formação do embrião, Deus ele está participando sim.
Amém. Isso desconstrói uma narrativa que existe nos nossos dias de que a vida de um feto, um embrião, de um bebê, enfim, ela só se dá depois de um transcorrido algum tempo da concepção. Nós, a partir da palavra de Deus, estes exemplos que foram citados aqui, desconstruímos totalmente essa narrativa antibíblica, maligna, que visa destruir a vida de crianças. Nós entendemos que existe hoje um apelo muito forte, não é, ao tema do aborto, e nós nos posicionamos como igreja contra isso, porque a palavra de Deus é muito clara. O Léo cita aqui o exemplo de Maria e Isabel, e a Bíblia diz que Maria recebeu a visita do anjo, ele falou que ela ficaria grávida, e o capítulo 1 e 39 de Lucas vai dizer que naqueles dias, ou seja, não tinha se transcorrido nem um mês, né? Foi naqueles dias que Maria foi visitar Isabel. E esse episódio de João Batista ainda no ventre de Isabel, né? Ele se manifestar, se agitar pela presença de Jesus no ventre de Maria, que recém tinha acontecido por obra do Espírito Santo. Então nós precisamos, como igreja, nos posicionar nesse sentido, e nós já estudamos esse trimestre sobre a defesa da nossa fé. Então é um compromisso que pesa sobre os nossos ombros de compreender a palavra de Deus e poder pregar a palavra de Deus contra essas ideologias, tentativas de desconstrução da própria vida, como é o caso aqui do que nós estamos falando. E uma coisa tão interessante, Léo, é que nós estamos falando que Deus participa da criação de todo ser humano, porque lá no começo Deus fez Adão do pó, Deus fez Eva da costela de Adão, e depois Deus começou a usar o homem e a mulher como forma de criação de novos seres humanos, mas tudo com a participação de Deus. Isso significa dizer que eu, você e todos que estão conosco aqui nos assistindo somos obras das mãos de Deus. Nós queremos deixar essa palavra para o teu coração, porque talvez você esteja passando por um momento na sua vida onde questione, inclusive, a sua concepção. E talvez traga crenças no teu coração de que você não foi projetado, desejado, e pode ser que não tenha sido projetado e desejado pelos teus pais, talvez até rejeitado pelos teus progenitores. Mas fato é que você é uma obra das mãos de Deus. Amém. Não fruto do acaso. Não obra de uma casualidade, de um erro que foi cometido no passado, não. Você é obra das mãos de Deus, e tudo que Deus faz tem um propósito. Isso significa que na vida de cada um há um propósito divino. Que boa essa palavra, não é? E isso quando nós podemos aprofundar ainda mais, que é o caso das lições presenciais, onde você pode estar presente e ouvir, não é? O detalhamento ainda maior desta aula se torna ainda mais especial. Muito bem, nós estamos falando sobre o corpo humano, esta obra maravilhosa da criação de Deus. E já vimos que Deus continua participando ativamente, é o responsável pela criação da vida humana até os dias de hoje. E agora, entendendo como nós somos formados, criados, é uma responsabilidade nossa também, nos posicionarmos de forma positiva em relação a esse entendimento. Então, eu queria que tu pudesse compartilhar conosco, Léo, qual é a atitude esperada de quem entende que é formado por Deus, que é uma obra das mãos de Deus, criado por Deus com um propósito divino. Eu gostaria de começar tratando nesse ponto, um pouco do avesso, vamos dizer assim. Porque a gente, então, quer falar sobre o comportamento esperado, a reação esperada, de quem entende, esse propósito divino na criação do corpo. Mas também existe em contrapartida o comportamento de quem não entende que foi criado. Que acho, pegando o gancho um pouco do que tu estava
mencionando agora, muitas vezes quando nós não entendemos esse propósito divino, nós não entendemos esse direcionamento, nós temos a infeliz tendência de basear a nossa identidade, de querer fundamentar a nossa existência em outras coisas. Então, quem não é aquela expressão que muitas vezes nós utilizamos, de que tentamos preencher um espaço do tamanho de Deus com coisas do mundo. Tentamos preencher um espaço, uma ideia, uma verdade com inverdades. Sim. Tentamos preencher esse senso existencial, que é como Salomão escreveu em Eclesiastes, de que Deus ele colocou no homem o senso da eternidade. Então existe um princípio eterno em cada um de nós. Existe uma digital de Deus em cada um de nós que, em suma, deveria nos levar a buscá-lo. Mas, em razão do pecado, muitas vezes nos leva, então, a outras coisas. Então, agora, respondendo a tua pergunta, sobre nós que entendemos, nós que experimentamos essa realidade de que nós somos amados por Deus, de que os planos de Deus sobre as nossas vidas são maiores e melhores do que os nossos, de que nós temos alguém que cuida, alguém que protege, alguém que zela pelas nossas almas. Eu imagino que a nossa postura deve ser a postura do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, que é que nós devemos entregar o nosso corpo, não apenas uma parcela ou uma fatia, vamos assim dizer, mas entregar de forma integral, nos entregar a Deus de forma completa, entregar o nosso corpo para a glória dele, em serviço a ele, para que assim, entendendo esse princípio, a nossa vida ela muda completamente. Existe não me recordo agora qual teólogo falaste a respeito disso, mas que diz pensamento correto, vida correta. Doutrina correta, vida correta, comportamento correto. E a gente vê, eu usei como exemplo agora o texto de Romanos, porque Paulo, ele passa os 11 primeiros capítulos explicando a doutrina da salvação. Sim. E a partir do capítulo 12, ele entra então na praticia, né, a prática dessa doutrina. E então, quando nós entendemos, né, toda essa teoria com relação ao corpo, esse estudo que nós estamos fazendo, não tem como a nossa maneira de viver, a nossa maneira de encarar as mais diversas situações que surgem não mudar, porque nós entendemos que existe um propósito em torno disso. E o nosso texto da leitura bíblica em classe, do Salmo 139, o salmista diz, né, eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso, ou em outra tradução, terrível, eu fui formado. Então, quando nós entendemos de fato que nós somos obra das mãos de Deus, criados por Deus, dentro dessa visão do amor de Deus, do propósito que Ele tem para nós, não existe outra postura que não seja de louvor. E a nossa lição ainda vai falar sobre o quanto isso traz quietude interior, não é? Que é nós podermos descansar em Deus. Então existe uma inquietação no mundo, na ciência, de tentar compreender todas as dimensões do ser humano. O crente em Cristo Jesus, ele descansa em Deus, porque ele entende pela palavra como foi criado. E, consequentemente, uma vez que nós entendemos que o nosso corpo, essa estrutura física, biológica, material, ela é uma criação de Deus, nós também entendemos o valor de cuidar deste corpo. A Bíblia diz que este corpo aqui, este tabernáculo, é o templo do Espírito Santo. Nós já ouvimos, não é, várias mensagens sobre isso, a importância de cuidar do nosso corpo. Eu queria que nós pudéssemos falar sobre isso, não é? Que a nossa lição também fala sobre a realidade desse cuidado. Como é que nós podemos equilibrar
o nosso empenho, a nossa dedicação com esse cuidado do nosso corpo físico, entendendo, e por isso a palavra equilíbrio, que existe a possibilidade de um desequilíbrio. Como a gente vê, infelizmente, como tu falaste, né, o desequilíbrio. Existe hoje, sempre existiu, na verdade, mas hoje, mais ainda, em razão da gente ter um acesso tão fácil à informação, esse desequilíbrio, ele a gente consegue visualizar ele nos extremos, né? Então, quando a gente fala de cuidado com o corpo ou descuidado com o corpo, existem esses extremos. E o que a nossa revista vai nos dizer é sobre o princípio da moderação, certo? Que é discernir, entender aquilo que de fato faz sentido, mas que também não se torna pecado. Porque também a gente vê, infelizmente, nos nossos dias, a gente sabe que tem muitas pessoas que idolatram o próprio corpo. Sim. Pessoas que idolatram a aparência. Pessoas que idolatram não a questão não a questão do ser, mas do aparentar. A gente tem, né? O ditado, perdão, às vezes eu me enrolo. O ditado, a gente tem aquele que muitos querem, é melhor ser do que ter. Hoje em dia, né, agora nós temos mais uma etapa, o aparecer, né, o aparentar. Então, muitas vezes as pessoas ficam tão perdidas nisso, tão focadas nisso, e deixam de lado esse princípio tão importante que é o princípio da moderação. É aquela história do pastor Osiel Gomes, que é um dos comentaristas das lições também, né? Do irmão que chegou para ele e pediu oração porque era muito feio. E ele disse, Deus não tira a feiura de ninguém, né? Vai com a feiura pro céu. Mas a gente precisa entender que nós não podemos incorrer nesse equívoco, nesse erro de exagerar em algo que precisa de moderação. Acho que tu usou essa palavra de forma muito apropriada. Quando nós entendemos de forma moderada o cuidado do nosso corpo, nós fazemos tudo relacionado a ele para a glória de Deus. E essa é uma palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que eu acho que tu mencionaste também aqui no começo, a importância de nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Paulo escreveu que o nosso corpo pode ser usado para a prostituição. Nós lemos a Bíblia Sagrada e também encontramos a mesma Bíblia dizendo que o nosso corpo pode ser usado para a glória de Deus. Tudo depende da nossa postura, do nosso comportamento. E eu acho que esse filtro moral, espiritual, né, ele é fundamental para que a gente consiga manter esse equilíbrio. O que eu estou fazendo glorifica a Deus? Isto que eu estou praticando glorifica a Deus? A forma que eu estou usando o meu corpo glorifica a Deus? E aí eu acho que vale até um adendo aqui, que é a gente, quando fala isso, já tem uma tendência mental da linguagem cristã de pensar logo no pecado. Então, já vou pensar em coisas como adultério, fornicação e tudo mais. Mas tem coisas sutis na relação do nosso corpo que às vezes a gente não se preocupa, como a própria alimentação. Não é? Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter e que faz parte de entender que nós somos uma obra das mãos de Deus, que o nosso corpo deve glorificar a Deus. Às vezes nós estamos em situações de sobrepeso por um descontrole, não estamos falando de enfermidade, é outra coisa. Estamos falando de um descontrole até da falta de domínio próprio, que é uma das virtudes, não é, do fruto do Espírito, o domínio próprio. Nós, muitas vezes, falhamos em não ter domínio próprio, inclusive na alimentação. E o mesmo acontece no exagero de algumas coisas que acabam impedindo que Deus seja glorificado através de nós. Então, acho que esse é um tema que também rende muita
muito conteúdo Muito aqui, conteúdo. Inclusive, quando nós falamos de cuidado com o corpo, como tu comentou, que às vezes a gente ouve algumas coisas e a gente já tem a tendência, né, de se fechar ou de se encolher, automaticamente fazer uma relação com o pecado. E tu deu o exemplo da alimentação. Sim. Eu sou professor de escola pública e é algo que nós conversamos muito entre colegas e professores é justamente sobre a desnutrição das crianças, sim, dos adolescentes, e como isso, a gente está falando do corpo, como isso influencia no desenvolvimento do corpo, né? Porque são crianças, ainda vão se desenvolver, porque muitas vezes o que a gente vê na realidade da escola são crianças que diariamente se alimentam de refrigerante e salgadinho. Não que se alimentar uma vez que outra seja um problema, seja um pecado, mas isso nos leva a refletir se nós não estamos tendo um descuidado ao nos alimentarmos de forma exagerada de coisas que não convêm. É verdade. E é a mesma coisa também, ainda saindo agora da caixinha da alimentação, vamos entrar em outra, que é a caixinha... Só, antes de tu avançar, só fazer um comentário, né? Tem até um ditado que diz que o crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? E tem alguém também que faz a brincadeira que está ampliando o templo do Espírito Santo. E agora eu quero deixar um recado aqui para os irmãos que estão nos assistindo aqui de Iguaíba, né? Já deve inaugurar o McDonald's aqui pela primeira vez e tem um monte de crente fazendo planos para o pós-culto. Você vigia, irmão, para que você não incorra no erro de cuidar do teu corpo. Então, brincadeiras à parte, essa é uma disciplina bíblica. Eu acho que nós temos que entender isso, porque aquele comportamento, né? Eu sempre vou para os pecados graves que na minha mente são mais graves, e na verdade não existe pecado, pecadinho e pecadão, que existe são consequências diferentes, mas eu sempre vou para aquela dimensão, né, de um pecado dito mais grave e acabo sendo conivente ou não tendo critério em relação a coisas que parecem menores, mas que se eu não tiver o cuidado, eu não estou glorificando a Deus com isso, né? Então, agora te devolvo aí que eu te interrompi. E o segundo ponto que eu ia entrar era a questão do exercício físico, que muitas vezes é visto justamente pela questão que a gente estava comentando da idolatria ao corpo, em torno disso. Então, muitas vezes, quando nós ouvimos falar de exercício físico, a gente já tem um comportamento, uma reação de evitar ou de não falar tanto, porque pode ser que isso me leve a estar idolatrando o próprio corpo. E não. Eu já ouvi casos de pastores que, por não terem um cuidado com o corpo, não terem um cuidado com a alimentação, não terem um cuidado com o sono, que é outra coisa também, e não praticarem exercícios físicos, que durante a ministração da mensagem sentiam falta de ar, não conseguiam pregar. Sim. Então, no exercício do ministério, por não cuidarem do corpo, não estavam conseguindo glorificar a Deus tanto como poderiam. É aquela famosa frase, né? Aquele pregador que agora me fugiu o nome, mas Deus me deu uma mensagem ao cavalo. Eu matei o cavalo e agora não consigo entregar a mensagem. Ele estava se referindo a ele mesmo, né? Como sendo um instrumento que o levaria a pregar a mensagem que ele tinha recebido do Senhor, e a sua saúde estava prejudicada e ele não podia mais pregar. Então é exatamente isso que nós precisamos enfatizar nesses dias onde nós temos facilidade de cometer esses equívocos no cuidado com o nosso corpo, tanto para menos quanto para mais, né? E isso, esse desequilíbrio, esses exageros ou essas deficiências, elas vão nos impedir de glorificar a Deus. Então a palavra de Deus vai nos dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E esse deve ser o nosso critério da vida, né? É o critério para a vida. Eu costumo dizer que a gente tem sempre a ênfase de perguntar se algo é pecado ou não.
E para mim a pergunta tem que ser antecedida por outra. Isto glorifica a Deus ou não? Porque tem coisas que não são pecado, mas ainda assim não agradam a Deus, não glorificam a Deus. E esse cuidado ele vai ser fundamental para que a gente tenha uma relação equilibrada, saudável com o corpo que Deus nos deu para cuidar nesse tempo. Nós vamos ver aí que a nossa lição ela termina falando sobre o quanto tudo isso vai contribuir para que nós cumpramos um propósito, que é o propósito da coletividade. Não é? Nós fomos criados por Deus para viver na coletividade, para viver em sociedade. A própria Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis 2:18, né, que Deus, olhando para o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então há um propósito divino que nós possamos nos relacionar. E nós só estamos aqui conversando, gravando, não é? Você pode nos assistir, está nos assistindo porque nós temos um corpo que carrega em si a nossa alma e o nosso espírito. Se nós fôssemos apenas alma e espírito, isso aqui não seria possível. Não seria possível. Não seria possível. Então, de que forma o nosso corpo serve à coletividade? Eu queria que tu pudesse compartilhar isso com a gente, e aí nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Penso que a maneira mais direta de nós pensarmos e meditarmos a respeito disso é quando nós olhamos para Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre o corpo. Nós temos vários membros, né, como nós desenvolvemos ao longo da lição, vários membros, vários órgãos que funcionam como engrenagens de forma orquestral, perfeita, e por isso o nosso corpo, assim como tem muitos membros, a igreja também possui muitos membros. E o que acontece? Lendo sobre isso há algum tempo atrás, quando nós falamos sobre membresia, quando nós falamos sobre membros, muitas vezes nós acabamos fazendo a relação da palavra, né, o significado da palavra, a conotação da palavra, a apenas um número, né, no rol, apenas muito se dá até inclusive muitas vezes no trabalho, né, a gente vê ali o número, desempenho e assim por diante, e a gente acaba muitas vezes relacionando com isso. Mas quando Paulo ele escreve sobre o corpo, fala sobre membro, ele está falando a respeito de funcionalidade, de o papel que é desempenhado por aquele membro no corpo. E então, quando nós falamos de servirmos, de usarmos o nosso corpo a favor da glória de Deus, em favor do avanço do reino, é sobre a igreja. É sobre estar na igreja, é sobre servir a igreja, é sobre ser igreja. Porque quando Paulo ele escreve que nós somos templo do Espírito, se fala assim, a gente pode trazer a aplicação sim, de que a respeito de nós no individual. Mas quando Paulo fala que nós somos templo do Espírito, ele também está se referindo ao coletivo. E não existe outra maneira de eu, tu, nós sermos igreja sem estarmos na igreja. Não tem como nós desenvolvermos a maturidade cristã que se dá através do desenvolvimento do nosso caráter, da nossa personalidade, né? Sendo moldados à imagem e semelhança de Jesus, sem nós estarmos inseridos na igreja. Porque é quando nós estamos inseridos na igreja, que nós estamos servindo, que nós estamos trabalhando, que nós estamos em torno dos irmãos, é que nós vamos desenvolvendo isso. Né? A gente, em vida de igreja, a gente sabe que uma vez que outra a gente vai errar com o nosso próximo. E muitas vezes a gente vai precisar exercer paciência, exercer perdão, exercer compaixão, exercer o acolhimento, misericórdia, bondade, né? E tudo isso nos torna mais parecidos com Jesus. Então, imagino que a forma de nós usarmos nosso corpo para a glória de Deus, servindo a coletividade, é na igreja. E o escritor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 10,
não é, que nós devemos congregar. Então, ele diz assim, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos. E ele faz uma observação, como é o costume de alguns. Então, hoje em dia, né, é muito fácil nós acessarmos a condução de um culto de forma remota. Então, estou no conforto da minha casa, eu consigo assistir um culto que está acontecendo em outro estado, em outro país, enfim, à distância. Isso não é congregar. Isto não é congregar. Tem benefícios? Claro que tem, porque vamos ser edificados pela palavra que vai ser pregada ali, mas há uma necessidade e um mandamento bíblico que nós vivemos de forma congregacional. Vivamos de forma congregacional. Então nós precisamos ter uma igreja da qual nós façamos parte como membros, pastores a quem nós reportamos sobre a nossa fé. Isso é um princípio bíblico, e nós termos irmãos com os quais nós possamos compartilhar as nossas alegrias, porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então é uma comunidade de fé, de fato, onde nós somos fortificados, consolados quando necessário, somos instrumentos de consolo. Então nós precisamos também olhar para isso e praticar isso na nossa vida, e o nosso corpo serve a esse propósito. É um propósito divino, é um propósito bíblico, e nós estamos aqui hoje para enfatizar isso para o teu coração. E eu quero então poder ler com os irmãos a nossa conclusão, a conclusão da lição desta semana, dizendo a você que não deixe de participar das escolas bíblicas presenciais, porque certamente você vai ser ainda mais abençoado. A nossa conclusão diz: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. Este é um princípio da palavra de Deus para regular a nossa vida de forma que ela sirva para a glória do Senhor, para a edificação do próximo, e que nós possamos também cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Léo, muito obrigado a você que está nos acompanhando, que participou desta aula. Obrigado pela sua audiência. Nos encontramos na próxima semana. Vamos continuar falando sobre o corpo e, desta feita, as consequências do pecado no nosso corpo físico. Então não perca, porque certamente você vai ser muito abençoado. Não se esqueça, não é só ouvir, é ouvir para viver e ser instrumento de transformação. Por isso que nós dizemos Vox, ouça, viva e transforme. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.